Olá, seja muito bem-vinda aqui no meu canal do YouTube. Hoje iremos abordar sobre dois estilos de cerimônia para você que pensa em fugir um pouco daquela cerimônia tradicional. Iremos falar sobre a cerimônia das areias e também sobre a cerimônia celta. Então, como eu falei, hoje eu estou aqui com a Gisele Sherman, ela topou gravar essa entrevista aqui com a gente, ela é assessora de eventos e também celebrante de casamentos. Gisele, muito obrigado por aceitar esse convite, é um prazer ter você aqui com a gente aqui no canal. E fala um pouquinho da sua história, do seu tempo aí no mercado de eventos. Eu que agradeço, Michel, parabéns pela ação, né? A gente sabe que não é fácil fazer esse conteúdo que você está fazendo, já fiz, tá? Eu sei como é que é, então parabéns e eu espero que todo mundo realmente abrace, porque é muito conteúdo bom para vocês. Bom, eu sou assessora de eventos há 11 anos, né? E há 9 celebrante. Eu comecei com a cerimônia celta, nas cerimônias assim diferentes, e eu gosto de fazer coisa diferente. Acho que você percebeu, né? Então eu gosto assim de ter um pouquinho, vamos dizer, daquela pitadinha que não é só a fala, de ter um pouquinho do visual. E eu acho que isso é uma interpretação que o público tem de forma diferente também da sua cerimônia. Faz com que grave um pouquinho mais do que só ficar na conversa, no falação, nas historinhas de amor, né? Então eu uso bastante essa integração, assim como integro bastante o público dentro da cerimônia. Gosto de mexer com eles, gosto de dar uns palpites, né? E aí o pessoal não dorme. Mas é bem legal o propósito da gente abordar esses dois estilos de cerimônias, porque alguns casais eles pretendem fazer algo diferente, mas às vezes eles não sabem o que eles podem fazer, ou tem aquela preocupação com o tempo, enfim. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí no decorrer do vídeo. E é claro, se você ainda chegou aqui agora, não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreva e acaba ajudando também a gente divulgar esse conteúdo para o maior número de noivas possível. E também, se você gostar do conteúdo, se você se identificar, clica no curtir e é claro, não deixe de compartilhar com aquela sua amiga que vai casar, né, para que a gente possa atingir aí essa grande quantidade de noivas com esse conteúdo diferenciado. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essas cerimônias, eu acredito que a primeira coisa que passa na cabeça das noivas é a questão do tempo, de talvez isso se estender por muito tempo. Como que você faz esse controle, como que você tem esse time para que você consiga prender a atenção dos convidados, realizar uma cerimônia diferenciada e não se estender tanto no tempo? Legal, boa pergunta. Eu, como cerimonialista, já tive cerimônias de 1h30, 1h45. Em que o noivo passou mal, em que, né, toda aquela história aí que a gente já sabe, eu acho um tanto quanto desnecessário, de repente, a gente ter um sermão tão grande assim, né? E como celebrante eu entendo isso, porque a gente tem um período em que você consegue chamar atenção, passou desse período, não chama mais atenção, né? Então a gente tem que se concentrar nele. Tanto a cerimônia celta quanto a cerimônia das areias, ela tem um período dela, que seria de 30 a 40 minutos. Só que, noivinha, noivinho, se vocês tiverem 10 casais de padrinhos de cada lado, isso já foi por água abaixo. Porque só de entrada, e você vai ter 2 músicas, e de cumprimentos às vezes até 3 ou 4, né? Porque tem o abracinho, toda aquela história. Então, isso é algo que se reflete dentro da cerimônia. E por que a gente consegue manter o mesmo prazo? Porque ao invés, como eu falei no início, ao invés de só falar, eu estou demonstrando. Eu estou fazendo ações. Então eu não tirei a fala que estava lá, eu simplesmente coloquei atos juntos. Perfeito. E é claro, para a gente fazer um pouquinho até diferente, a gente optou por fazer todo o simbolismo aqui com vocês da Cerimônia das Areias. Vamos lá, então? Opa, vamos lá, então. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Cerimônia das Areias primeiro. Conta pra gente, Gisele, um pouquinho do simbolismo dessa cerimônia. Ok. A cerimônia das areias, na verdade, ela surgiu no Havaí, né? Até onde a nossa história diz. Vem de lá em que eles pegavam a areia da praia para fazer parte do casamento. E eu acho, assim, muito romântico isso tudo, né? Casamento na praia tá super em alta, então é bem a proposta. Aqui, né, para o Brasil, pegou muito a cerimônia das areias e eu acho que é um reflexo, na verdade, de ter uma cerimônia diferente. Eu costumo fazer essa com 3, que a gente usa uma cor masculina, uma feminina e a branca. E essas cores são, assim, escolhidas pelo casal.
A gente passa para eles o que simboliza cada cor e eles podem determinar tanto por isso, pelos sentimentos, assim como, por exemplo, a decoração da casa. Ah, eu quero, né, porque minha casa vai ser assim e tal, então eu vou colocar daquele jeito. Afinal de contas, depois vai ter um vaso de recordação. E aqui você separou a azul, branca e a rosa. Fala pra gente um pouquinho dessas 3 cores aqui, o simbolismo delas, para que o pessoal conheça um pouquinho mais. Legal. A cor azul, a gente está simbolizando a harmonia. A branca, paz, pureza, né, e a presença de Deus. A rosa, nós podemos simbolizar ela como não é o amor ele vai na vermelha. Aqui a gente fala do romantismo, é um pouquinho mais suave. Perfeito. E a gente falou em 3 cores. Você costuma fazer, mas você e o casal, ou envolver os padrinhos também, pais e padrinhos? Como que você prefere trabalhar essa cerimônia? Eu já tive de várias formas e isso depende muito da interação dos noivos. Por exemplo, nós podemos utilizar os padrinhos entrando com areias. Né? Que fica bem legal, fica uma entrada diferenciada. Se você pensar, a gente pode ter 3 casais, ou de repente as demoiselles entrando, né? Que elas estão em alta. Os pais também fica muito bonito, quando os pais entram, vamos dizer, a gente tem a branca já no altar e cada casal de pai entra com a sua referente ao seu filho e entrega para o seu filho. Então, isso são formas que nós podemos apresentar nas reuniões que a gente costuma fazer com o casal. Agora tem aquela outra que são vários potinhos que você faz com todos os seus padrinhos. E cada padrinho vai se levantando e jogando um pouquinho, e aí você vai falando sobre o que cada uma significa. Legal, então dá pra, na verdade você consegue personalizar bem essa cerimônia com a cara do casal, tudo depende dessa conversa, entender o que o casal gostaria, mas você consegue deixar a cerimônia bem com a cara deles, né? Sim, e eu gosto muito dessa conversa, né? Eu acho que o grande diferencial do celebrante social é esse, de você poder conhecer o noivo e a noiva, saber a história. Eu converso com eles individualmente, né, pelo WhatsApp, porque cada um tem o seu ponto de vista em relação a como chegaram até ali. E às vezes a noiva está tão acelerada, o noivo também no pré-casamento, quando a gente começa a retomar todo esse assunto, aí vem, né? Ai, a gente se conheceu em tal lugar e, poxa, ela gostava disso, daquilo. E por que você escolheu ela, então, né? São perguntinhas chaves que eu uso tudo isso como contexto para a cerimônia. Então, vamos demonstrar aqui para o pessoal de casa ver também como que funciona? Vamos sim. Nós estamos só em 2 pessoas, tá? Mas o correto seria um terceiro, que eu já tive até filho fazendo junto, eu achei o máximo, né? Tinha um garotinho e aí ele veio com areia branca. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar você com a azulzinha, eu com a rosa e nós vamos juntos. Nesse momento, eu vou falando algumas palavras e aí o casal começa a colocar no centro. 2 pessoas, então, únicas, que viveram até aqui separadamente e a partir de agora se unem. Essa união é indissolúvel, assim como a pigmentação que a gente está surgindo agora. Podemos parar em alguns momentos ou não. Eu decidi só para mostrar para vocês aqui o complemento da areia branca. Essa eu gosto muito de chamar as mães. Quando a gente faz só no trio, eu chamo as mães. Então as mães vêm derramando a paz de Deus na vida do casal. E aí o vaso já começa a ser transformado. Olha, gente. Né? As cores estão unidas e que permaneçam assim, né? Indissolúveis. Vamos terminar então um pouquinho? Aquele cuidado para o Michel não derrubar nada. Sou bem desastradinha também, viu, Michel? Pode ficar tranquilo. Aqui. Olha que lindo. Legal. Então aqui, se a gente tivesse a mãe, um filhinho, uma pessoa especial, e quando eles não querem, eu mesmo como celebrante venho e faço a finalização, né, com a presença de Deus ou do que eles acreditarem. Alguns casais não gostam que a gente fale muito em Deus, então nós abrimos a possibilidade de falar de outra forma. Quer pegar o vaso? Opa. Perfeito, e fica lindo. Mas e até como para que você coloque em casa, né, na sala, enfim, como item de decoração, acaba ficando muito lindo também. Sim, é. E no final da cerimônia, assim, desse momento, eu sempre peço para os noivos ficarem realmente assim, mostrarem, né, segurando,
para que todos possam ver a união e que a gente tenha a fé de que ela será abençoada. Perfeito. E o simbolismo aqui das areias também tem essa questão, né, de você não poder separar depois, né? Que tudo que a gente juntou aqui nunca mais você vai conseguir separar depois. Que nunca mais se separe. É isso mesmo. É a grande pegada, né? Porque toda vez que nós falamos em casamento, a gente tem essa menção de que o que Deus uniu não se separe. E o vaso com as areias nada mais é do que você ver exatamente isso. Sim, perfeito. Então, isso daqui foi um pouquinho da Cerimônia das Areias, uma breve introdução e as principais dúvidas. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a Cerimônia Celta, que eu acredito que muita gente não deve conhecer ela. Legal, vamos então? Gisele, vamos falar um pouquinho sobre a Cerimônia Celta, que eu acredito que a maior parte das pessoas que esteja assistindo não conheça tanto. Fala um pouquinho pra gente da história, de onde surgiu a Cerimônia Celta. Combinado. Na verdade, a cerimônia celta é uma cerimônia cultural. Muitas pessoas acham que é uma religião ou algo assim, mas é uma cerimônia cultural e ela veio da Europa Central primitiva. Antes do cristianismo entrar na vida, né? Inclusive, se a gente for fazer assim uma comparação com o Brasil, imagine os índios, né, que trabalhavam só com os elementos da natureza e de repente vem o padre, o pastor querendo, né, colonizar, pregar o cristianismo. Então, a gente está falando exatamente desse período em que as pessoas se utilizavam dos elementos da natureza. Nada mais é do que a cerimônia celta trabalhar com os 4 elementos da natureza. Então, nós trabalhamos com a terra, água, ar e fogo. Dentro disso, eu trago alguns objetos da cultura em específico, mas isso é uma opção para os casais ou não. E outra, né? Por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia entrando, isso tudo faz parte e cada um tem a sua crença, a gente pode inserir também. Perfeito. E você comentou com relação aos símbolos. Conta pra gente um pouquinho desses símbolos e o significado deles. Combinado. Então eu vou falar passo a passo para vocês aqui, como a gente já fez a cerimônia das areias, as areias significam a terra. Então a cerimônia das areias é uma das passagens que nós fazemos dentro da cerimônia celta. Legal. Quando eu inicio a cerimônia, nós vamos trazer então um jarro com a água. O que é legal? Acho que é bom a gente até falar um pouquinho sobre a participação dos padrinhos nesse momento, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você queira um casamento mais participativo. Cada padrinho seu vai entrar com um objeto. Então, um entra com a vela que simboliza a luz, o outro com a água, o outro com as areias. E eles vêm no momento da entrada dos padrinhos com os objetos em mãos. E aí, no momento certo, eles entregam a nossa mesa de celebração. Algo muito importante, Michel, é saber que os noivos não ficam de costa para o público. Eles ficam em alguns momentos. Então, eu sempre aviso o cinegrafista, né, o fotógrafo disso, porque vocês têm que se posicionar diferente. Então, eles iniciam ali e depois eles vêm fazer parte da mesa, assim como você está comigo do meu ladinho. Legal. É bom porque todo mundo aprecia o que está acontecendo, né? Então, o primeiro passo é lavar as mãos, como um ato de purificação. Essa é a passagem da água. Os noivos vêm, estendem as mãos, nós vamos lavar e purificar. Alguns gostam de inserir o sal grosso, né? Então, Gi, eu queria colocar o sal grosso, tá? Então colocamos um pouquinho de pedrinha de sal e aí eles lavam as mãos. Esse é o primeiro passo e a gente fala da água, tá? Após isso, não tem uma sequência certa. É a terra, é o ar, enfim, não tem uma sequência. Mas tudo isso são atos feitos com palavras. E é o mesmo contexto do casamento, só que a gente está fazendo atos diferentes. As areias fazem parte, então, porque, na verdade, a celta, ela fala muito do simbolismo entre o quê? Homem, terra, Deus, ar e as raízes. A simbologia da árvore, ela faz muita... como posso dizer? Ela tem muita influência. Então, às vezes você vê uma árvore bem diferente com as raízes fincadas no chão e entrelaçadas, você pode ver que isso daí vem lá da cultura celta, porque é o posicionamento que eles enxergam, o Deus está em cima, que seria as folhinhas da árvore. Legal. Tá? Esse daqui, ó, é o simbolismo do ar, o incenso. Então, uma pessoa poderia vir trazer, e vamos dizer que a noiva não quer, os noivos não querem toda essa movimentação com os padrinhos. Podemos fazer só com alguns objetos, ou podemos ter todos os objetos já na mesa de celebração, tá bom? Passando isso daqui, nós vamos falar do quê? Terra, água, ar e fogo.
O fogo tem vários significados. A gente pode simbolizar ele como a chama, né, acesa, a luz, o caminho que deve seguir, assim como a chama ardente no coração dos noivos mesmo do amor. Então a luz ela é sempre muito bem-vinda, né? Eu trouxe aqui para vocês também alguns outros objetos que fazem parte da cultura, por exemplo, essas cordas aqui que chamam handfasting. Da mesma forma que eu apresento as cores para eles, eles também escolhem aqui as cores para fazer a trança. Isso aqui é um detalhe bem diferente. Na cultura celta, os casamentos eram realizados nas florestas, às vezes até só pelo casal. E o que eles faziam? Eles atavam as mãos, né? Legal. Então esse aqui era o contrato de casamento celta, não tinha o papel. Aí, como que a gente finaliza essa cerimônia celta? Eu sempre coloco as fitas, às vezes chamam as mães ou algum cupido, às vezes tem o cupido, né, que une o casal. Nós fazemos um gesto, eu vou até pedir para você vir comigo. Claro. Faz assim, ó, Michel. Consegue identificar o elo do infinito aqui? Sim. Tá? E nesse gesto, nós passamos as cordas entre as mãos dos noivos. Então, quando as mães vêm junto com a gente, é bem legal porque elas vão fazendo a simbologia e aí depois tem um nozinho, né? E eles ficam aqui para a nossa menção final. Então, a grande bênção ou a passagem final antes do beijo é esse momento aqui e é chamado handfasting. Bem diferente. Bem diferente. Então, para você que não conhecia, já acabou conhecendo um outro tipo de cerimônia, que eu acredito que não é tão comum, mas é uma cerimônia bem diferenciada, com vários elementos que eu acho que agregam bastante. Sim. E também, agora sim, com relação aos casais que escolhem, porque a cerimônia das areias que a gente abordou no início é uma cerimônia, vamos falar assim, ela é diferente, mas ela é mais comum, mais tradicional. Já a cerimônia celta, existem alguns casais específicos, o que o casal às vezes ele pensa em optar por uma cerimônia celta, quais são os pontos? A grande maioria dos casais que optam por ela são casais que gostam da natureza, muitos que estão fazendo uma cerimônia ao ar livre, né? Veganos, pessoas mais espiritualizadas, é esse tipo de casal que procura. É que tem muita gente que realmente não conhece as passagens, né? Então, quando a gente vai conversar com um, até identificar que eles gostam disso, às vezes é um pouquinho difícil. Então, é legal ver os vídeos, né? Na internet, no meu YouTube, tem vários vídeos para o pessoal dar uma olhada. E eles vão até perceber que cada vídeo é feito de uma forma diferente, porque cada casal é único. Então, como eu disse, os padrinhos podem participar mais ou não, os pais, né? Pessoas diferentes. E a gente pode, inclusive, inserir mais objetos aqui. Tá bom? Uma coisa importante que eu não falei para vocês são os votos. E eu acho que cada vez mais o Brasil tem entrado nessa, né? Sim, é bem legal. Então, como que você se sente fotografando assim quando vem a parte dos votos? A gente gosta bastante porque é um momento que, às vezes, o casal ele tá muito nervoso, né, ao longo da cerimônia. E às vezes os votos é aquele momento que o casal tipo, relaxa, né, dá aquela relaxada e tem aquele momento mais entre os dois. Então é um momento que a gente consegue várias expressões, um choro, um riso, né, aquela troca de olhar, é um momento bem bacana para a gente trabalhar, né, com a foto e com o vídeo no casamento. É a emoção que bate a flor da pele, né? Então os votos fazem parte da cerimônia. É claro que é uma opção do casal, tem muitos que são tímidos, mas eu sempre estimulo a fazerem porque é muito importante e é um momento único realmente. Então eu gosto sempre de ter. E quando os casais apreciam isso, conseguem, é sempre muito lindo, é um momento de mais emoção. Sim, é bem bacana. E também você tem ali a questão do certificado. Fala um pouquinho pra gente. Legal. Bom, as nossas cerimônias são cerimônias sociais, né? Me considero uma celebrante social de casamento. E alguns casais pedem para fazer aquela parte da assinatura. E porque eles querem e acham legal e interessante e é um momento realmente que reflete em muitos, né? Então nós fazemos um termo em que os padrinhos também estão presentes ou quem eles quiserem. Isso aqui é uma recordação que vai para eles. Muito legal. Bacana. Gisele, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu conversar um pouco sobre 2 tipos de cerimônia. É claro que existem vários tipos de cerimônia e o importante é assim, se você optar por realizar uma cerimônia um pouquinho fora do tradicional, procure o celebrante, converse com ele. Essa reunião é muito importante para que você possa identificar, porque às vezes você pode vir com um estilo de cerimônia e nessa reunião você se identificar que outro estilo vai combinar muito mais com o perfil do casal.
Então é importante ter essa conversa e para que você possa identificar qual que fica a cerimônia mais interessante ali mediante o seu estilo. Gisele, muito obrigado por ter dedicado esse tempinho aqui com a gente. Eu acredito que com isso a gente consegue ilustrar um pouco mais e tirar aí as principais dúvidas das noivas com relação à cerimônia das areias e à cerimônia celta. Para a gente finalizar, você gostaria de deixar algum recadinho para elas, deixar alguma mensagem? Legal. Bom, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham apreciado assim um pouco de coisas diferentes, não que eu faça só as coisas diferentes, faço cerimônias tradicionais também, e o importante é vocês gostarem do seu celebrante, né? Então assim, se gostarem de mim, podem ficar à vontade em me chamar, vai ser um prazer fazer parte desse momento, porque para mim, conhecer a história de cada casal e poder participar assim da mesa de celebração é uma honra mesmo. Legal. Então, esse vídeo ele faz parte aqui de uma playlist do canal em que a gente tem o objetivo de estar ajudando as noivas com relação às principais dúvidas para a contratação dos fornecedores para o casamento dela. Se ficou alguma dúvida, você tem algum comentário, coloca aqui para a gente aqui embaixo ou pode mandar para a gente no Instagram que a gente vai ficar muito feliz em estar ajudando vocês. E é claro, marca aquela conversa, aquele bate-papo com a Gisele que ela vai poder estar direcionando aí você para o melhor estilo de cerimônia. Então, muito obrigado novamente. E pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.